Muito boa noite. Gostaria de dar mais uma vez as boas-vindas àqueles que aqui estão, também àqueles que nos acompanham. Gostaria mais uma vez de agradecer as mensagens que têm enviado. Agradeço pelo vosso interesse, pelas vossas orações, mas, como devem calcular, devemos, acima de tudo, louvar o nosso Deus, pois a palavra é dele, não é nossa. Pois bem, hoje vamos começar a entrar um bocadinho mais a fundo no estudo da profecia. Ontem nós estudámos Daniel 2, hoje vamos estudar Apocalipse 12 e, como habitualmente, nós vamos pedir a orientação de Deus para esta reunião. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui estamos pela fé diante da Tua santa e divina presença e mais uma vez vimos suplicar que o Teu santo e bom Espírito venha abrir a nossa mente, venha igualmente abrir o nosso coração para não apenas podermos entender, mas igualmente aceitar estas maravilhosas verdades e que elas possam ter um efeito positivo na nossa vida, nomeadamente, Senhor, aumentar a nossa confiança e a nossa fé em Ti. Ó Senhor, que Tu possas ser louvado através da Tua palavra, que nós possamos, através da Tua palavra, sermos vencedores, porque, tal como Davi disse, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, que de igual forma, Senhor, possamos esconder a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti e andarmos assim sempre fazendo a Tua vontade. Dirige, pois, Senhor, este estudo, te pedimos tudo e desde já Te agradecemos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós vamos avançar um bocadinho mais no estudo da profecia e vamos estudar o capítulo 12 de Apocalipse. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena revisão e é importante, não é apenas por ontem não ter tido um bocadinho mais de tempo para explanar, mas é mesmo importante nós fazermos uma revisão daquilo que nós vimos ontem. Deixem-me fazer-vos um breve resumo. Lembram-se que no início Deus deu a Adão e Eva o quê? 4 coisas. Deu o domínio, deu um território, deu uma bênção e também deu a promessa de uma grande descendência. E essa descendência era para quê? Para encher toda a terra. Mas era uma descendência que seria pura, santa, perfeita. Pois bem, o diabo, através das suas tentações, conseguiu levar Adão e Eva para o seu lado e assim, pois bem, o domínio, o território foram entregues a Satanás, daí que quando ele tentou Jesus, lembram-se, ainda ontem vimos novamente, ele disse, tudo isto me foi entregue e eu dou a quem quero. Portanto, Satanás sentia-se verdadeiramente como o príncipe deste mundo. Foi nessa condição ou nesse estatuto que ele foi um dia, pois bem, ao céu, como representante deste planeta, encontramos isso no livro de Jó. O próprio Jesus admitiu que ele era o príncipe deste mundo, mas vimos que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e hoje vamos ver isso novamente, pois bem, esse domínio foi retirado a Satanás, pelo menos de forma teórica, de forma legal. De certo modo, o diabo ainda continua nesta terra e continua bem ativo, e nós sabemos-lo bem, mas na cruz o Senhor ganhou o direito legal de poder recuperar o domínio e o território que Adão e Eva tinham entregue de mão beijada a Satanás. Vimos igualmente que em Jesus Cristo, portanto, nós temos esse segundo Adão que veio recuperar. Ora bem, no entanto, nós vimos ontem também, e eu gostaria de salientar este aspecto, que apesar de Adão e Eva terem entregue de mão beijada o domínio e o território a Satanás, nós ontem vimos, através daquela primeira parte da análise, da primeira parte do capítulo 2 de Daniel, que mesmo assim Deus continuava no comando das operações. Deus continuava no controle dos acontecimentos da história deste mundo. Ficou claro isso? Lembram-se daquelas ações e contra-ações, as ações de Deus e as contra-ações de Satanás? Deus está no controle. Porquê? E uma das razões por que nós podemos ter a certeza que Deus está no controle é que Deus até consegue ler o que está na mente das pessoas e Satanás não consegue. Deus consegue saber quais são os planos que Satanás tem. Pois bem, o diabo não sabe quais são os planos de Deus, senão aqueles que são revelados. E acreditem que o diabo conhece muito bem a palavra de Deus. Pois bem, nós hoje vamos analisar então o capítulo 12 de Apocalipse, que é um capítulo fundamental, mas nesta análise nós vamos também comparar com uma história que nós encontramos no Antigo Testamento. Por acaso esta não é no livro de Gênesis, é no livro de Êxodo, o livro logo a seguir ao livro de Gênesis, e que é uma história de algo literal que aconteceu no passado, mas nós iremos ver que também é uma profecia, ou seja, é uma profecia contada na forma de história. E estou a falar nomeadamente da história de Moisés. Pois bem,
Nós vamos... e antes de avançarmos, eu gostaria de fazer a revisão acerca da visão que Nabucodonosor viu. Pois bem, ele viu aquela grande visão, aquela enorme estátua, e essa estátua era composta por diferentes metais, lembram-se? Pois bem, a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas, os quadris eram de bronze, depois as pernas de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Depois, enquanto Nabucodonosor estava a ver aquele sonho, pois bem, viu uma pedra que foi lançada sem mãos humanas, vinda do céu e que veio bater onde? Veio bater nos pés. Como os pés eram relativamente fracos, isto em termos literais, pois bem, aqueles pés foram partidos e toda a estátua caiu e em lugar da estátua, nós lemos isso, ficou uma grande montanha. E depois vimos qual foi a interpretação que Daniel deu deste sonho ao rei Nabucodonosor e disse: olha, rei, tu és a cabeça de ouro. E este tu, nós vimos que não se referia ao rei como pessoa, mas ao reino do qual ele era o monarca. E vimos igualmente que o Império Babilónico teve o seu auge como império soberano da Antiguidade entre os anos 605 e 539 a.C. No ano 539, Babilónia caiu. E caiu sob a liderança de um general militar, portanto, que era dos Medo-Persas, que foi Ciro. Muito interessante porque Ciro é também um tipo de Cristo. Porque assim como Ciro trouxe a libertação, ou melhor, trouxe a queda à Babilónia, e devido à queda de Babilónia, o povo de Deus que estava em Babilónia pôde sair de Babilónia e regressar à sua terra, a Canaã. Também no tempo do fim vai haver um Ciro, já aqui falei, e esse Ciro é o Cristo, que vai vir do leste, do oriente, as águas do Eufrates, agora não no sentido literal, mas espiritual, vão baixar, o que permitirá que Babilónia possa cair, e quando Babilónia cair, Deus liberta o seu povo e leva-os para onde? Leva-os para Canaã. Estão a ver os paralelismos? Estão interessantes? Pois bem, vimos igualmente que, portanto, para além do primeiro reino, há um segundo, Medo-Pérsia, que reinou ou teve o seu auge entre o ano 539, foi o ano da queda de Babilónia, até ao ano 331. Depois, entre 331 e o ano 168, foi o reinado da Grécia, do Império Grego. E, finalmente, desde 168 até 476 depois de Cristo, foi o tempo de domínio do Império Romano. Como veem, o Quarto Império foi aquele que dominou durante mais tempo. E foi durante este período do Quarto Império, do Império Romano, que Jesus nasceu neste mundo. E nós vamos ver também que Apocalipse 12 fala desse período. Ora bem, lembram-se de eu ontem ter dito que o método mais correto para nós interpretarmos as profecias bíblicas é o chamado método historicista. Ou seja, é o método que nos permite ver as profecias bíblicas como sendo uma sucessão cronológica de acontecimentos desde o tempo do profeta até ao tempo do fim, ou seja, até ao tempo do restabelecimento do reino de Deus. E é importante nós sabermos que há essa sequência cronológica, porque nós, quando olhamos para as profecias, podemos saber exatamente em que tempo é que nós nos encontramos hoje. Pois bem, em relação à profecia de Daniel 2, que é uma profecia muito importante, pois bem, estamos nós no tempo de Babilónia? É evidente que não. Porque Babilónia já está muito no passado. Foi entre 605 e 539. Estamos no tempo de Medo-Pérsia? É evidente que não também. Entre 539 e 331. Estamos no tempo da Grécia, entre 331 e 168? Também não estamos. Aliás, E quando nós olhamos para trás agora para a história, nós podemos ver como toda esta profecia, na sua maior parte, já se cumpriu. Sabem que isto incomoda muitas pessoas, sobretudo aquelas pessoas, como vocês podem imaginar, que não acreditam em Deus. Ou aquelas que acreditam, mas não acreditam que Deus inspirou os seus servos, os profetas, a escrever o que escreveram, e então dizem, não, isso não podia ter sido escrito com tempo de antecedência. Então dão, por exemplo, ao livro de Daniel uma data muito posterior à data em que ele verdadeiramente foi escrito. Pois bem, o livro de Daniel foi escrito, portanto, no tempo de Daniel, pelo próprio Daniel, isto, portanto, no século VI a.C. Alguns dizem, não, isso foi mais tarde, isso foi para aí no século II, I a.C. Mesmo que tivesse sido no século II, I a.C., mesmo assim não havia muitas profecias. Mas não foi no tempo de Daniel. Pois bem,
O Império Grego passou, e todos nós sabemos que, e muito se fala que a civilização ocidental é uma civilização que se fundamenta na civilização conhecida como greco-romana, é ou não é? Greco-romana. Até, por exemplo, na nossa língua nós temos muitas palavras de origem latina e algumas mesmo de origem grega. Por exemplo, em disciplinas científicas como a medicina, há muitas palavras que têm a sua origem, por exemplo, no grego. Por exemplo, os termos das especialidades médicas, cardiologia, vem de cardio, quer dizer coração, logos, estudo, oftalmologia, vem de oftalmos, quer dizer olho, logos, ou seja, o estudo do olho, oftalmologia é a ciência que estuda o olho, otorrinolaringologia, otos, ouvido, rino, nariz, laringo, garganta, ou seja, é a especialidade médica que trata do ouvido, do nariz e da garganta. Por falar em rino, a palavra rinoceronte, rino vem de nariz, ceronte quer dizer corno, ou seja, é o animal que tem um corno no nariz. Estão a ver? Portanto, nós temos palavras que ainda vêm, portanto, do grego e outras vêm do latim. Portanto, a nossa civilização vem, portanto, da civilização greco-romana. Pois bem, o Império Grego passou e foi absorvido pelo Império Romano. Os romanos eram relativamente inteligentes, nós temos que dizer. E os romanos o que eles queriam era, sobretudo, dominar politicamente e militarmente. Mas intelectualmente eles herdaram muito da Grécia. Ou seja, toda a filosofia grega, a intelectualidade dos gregos, pois bem, os romanos absorveram. Daí que a influência da filosofia grega tenha passado para o Império seguinte, para o Império Romano. Pois bem, Roma dominou durante muito tempo. E como eu disse, o Império Romano, o Império Romano, ou seja, Roma Imperial, dominou até ao ano 476, quando finalmente o Império Romano do Ocidente, como assim é chamado, se desmembrou completamente devido às invasões bárbaras. Pois bem, já o Império Romano do Oriente demorou mais uns séculos e só veio a cair em 1453 com a queda de Constantinopla. Isto é história, isto são dados que qualquer estudante de História conhece. Se quiserem consultar uma enciclopédia ou ir hoje em dia à internet, pois bem, podem confirmar os dados que eu estou aqui a apresentar. Pois bem, não vivemos mais no tempo de Babilónia, não vivemos mais no tempo da Medo-Pérsia, nem da Grécia, nem de Roma Imperial. Em que tempo é que nós estamos? Lembram-se que Roma Imperial foi, portanto, simbolizada naquela estátua pelas pernas de ferro. Ora, depois das pernas, vêm os pés. E já repararam no facto de que os metais da estátua vão diminuindo de valor? Começa com o ouro, depois vem a prata, depois vem o bronze. É interessante que ainda hoje, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, de que metal é feita a medalha do primeiro classificado? É de ouro. E a medalha do segundo classificado é de prata. E a medalha do terceiro classificado é de bronze. Ouro, prata, bronze. Depois vem o ferro. O ferro tem muito menos valor do que o ouro, a prata e o bronze. E depois o barro, ainda menos. Isto tem um significado. Há aqueles que acreditam que devido à evolução humana nós estamos a caminhar para uma idade de ouro, para uma idade dourada, com a tecnologia não sei o que mais. Bom, se assim fosse, amigos, a estátua tinha que estar ao contrário. Ou seja, o ouro tinha que estar nos pés. Portanto, nós não estamos a evoluir para uma idade de ouro, nós estamos a evoluir para uma idade de barro, ou seja, o valor, portanto, do mundo está em decadência. Portanto, essa é uma indicação da estátua. Ora bem, não estamos então nem na cabeça, nem na parte do peito e dos braços, nem no ventre, nem nas pernas, nós estamos agora nos pés. E agora eu queria fazer aqui uma menção muito especial do que são os pés. Ora, os pés, diz-nos, portanto, o capítulo 2 de Daniel, que esses pés eram em parte de quê? Em parte de ferro e em parte de barro. Ora bem, pensem comigo. Se nos diz que é em parte de ferro, e as palavras que aparecem lá no texto de Daniel 2, o ferro que está nos pés é o mesmo ferro que está nas pernas. Ora, se o ferro das pernas é Roma, o que é que acham que significa o ferro que está nos pés? Tem que ser o quê? Tem que ser Roma. Só que agora Roma aparece com uma outra imagem, com outro aspecto, porque agora está misturada com o barro. Bom, a pergunta eu pergunto, se o ouro da cabeça é um símbolo de um reino, se a prata do peito e dos braços é um símbolo de um reino, se o bronze
portanto, do ventre e das coxas, é um símbolo de um reino. Se o ferro é um símbolo de um reino, se a pedra é um símbolo, já vimos ontem que a pedra é um símbolo de Cristo, se a montanha que depois se estabelece também é um símbolo do reino de Deus que é estabelecido, vocês acham que a argila é o único elemento em toda esta estátua que não é símbolo de coisa nenhuma? Tem que ser um símbolo de alguma coisa. E é símbolo de quê? Pois bem, a palavra de Deus dá-nos a password, a palavra-chave para nós sabermos o que é. Vamos a Isaías capítulo 64 e versículo 8. Isaías capítulo 64 e versículo 8. Há mais textos, mas como não temos muito tempo, vou só ver este convosco. Isaías, porque este é muito claro. Isaías capítulo 64 e no versículo 8, que diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o quê? Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. Repararam que lá em Daniel 2, quando fala do barro, especifica claramente que esse barro é barro de oleiro? E aqui este texto está a falar de oleiro e do barro do oleiro. Então, o barro representa quem? O barro representa, aliás, este barro representa a criação original. E já agora deixem-me dizer-vos algo muito interessante. Há um outro paralelismo muito interessante. Como é que Deus nos criou no início, em Adão? Formou Adão de quê? Do pó da terra, e já vimos que esse pó da terra foi o barro, e este texto confirma isso. Formou o homem do pó da terra, e depois de estar formado o corpo, o que é que ele fez? Soprou nas suas narinas o quê? O fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vocês sabem que quando Deus cria espiritualmente, usa o mesmo processo? Cria um corpo, e o corpo, em termos simbólicos, significa a Igreja, e depois insufla nesse corpo não mais agora o Espírito fôlego de vida, mas o seu Espírito Santo, e esse corpo passa a ser um corpo vivo. É a Igreja. É o corpo, um corpo de crentes, mais o Espírito, neste caso o Espírito Santo. Então, corpo mais Espírito dá o quê? Dá a Igreja. Um corpo de crentes mais Espírito dá uma igreja viva. Então, este barro representa o quê? Este barro representa o povo de Deus, ou seja, a Igreja. E temos uma passagem também em Jeremias 18, não vamos ver. Então, reparem, se o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a pedra, a montanha são símbolos, e são símbolos de qualquer coisa, então o barro de oleiro que está lá na estátua não será símbolo de qualquer coisa? Claro que sim. E vemos que é símbolo de quê? É símbolo do povo de Deus. Então, quando nós chegamos aos pés, o que é que nós encontramos? Bom, encontramos 10 dedos, é verdade. E a interpretação que Daniel deu ao rei Nabucodonosor foi que esses 10 dedos significam 10 reinos que se levantarão, ou melhor, que substituirão o quarto império. Mas os pés também simbolizam esta união de Roma, porque está lá o ferro, com o quê? Roma com a Igreja. Eu pergunto, em termos históricos, nós podemos comprovar que esta interpretação é correta? A resposta é óbvia, claro que sim. Porque o que é que aconteceu? Depois já da queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476, depois dessas invasões bárbaras que fizeram com que a Europa Ocidental se dividisse em várias nações, que depois deram origem às nações que ainda hoje existem. Por exemplo, os portugueses vieram dos suevos, os franceses vieram dos francos, os ingleses vieram dos anglo-saxónicos, por aí fora. Pois bem, há também esta realidade de que essa Europa politicamente dividida era comandada ou era governada por um poder que resultou da fusão, ou melhor, da mistura, porque ferro e barro não combinam, resultou da mistura de Roma, da Roma Imperial, com a Igreja. E o que é que resultou dessa mistura de Roma Imperial com a Igreja? Pois bem, um poder que dominou a Europa e estava quase sempre por cima das nações políticas da Europa, e esse poder era o poder de Roma Papal. E Roma Papal dominou a Europa durante séculos. Isto é história. E nós iremos ver ao longo deste seminário mais em detalhe que esta Roma Papal vai surgir mencionada noutras profecias. Pois bem, a minha pergunta é: qual é, na descrição da estátua, o último poder que reina até à vinda da pedra? É os pés. Depois dos pés não há mais nada.
Então, devemos nós acreditar que esse poder, ou seja, essa união do Império Romano com a Igreja vai durar até ao tempo do fim, vai durar até ao estabelecimento do Reino de Deus? Absolutamente. E por falar em Roma Papal, porquê que se chama, por exemplo, a Igreja Católica Romana? Porquê que a sede dessa igreja está em Roma, que por sinal era a capital do Império Romano? Porquê que as estruturas eclesiásticas dessa igreja assemelham-se muito às estruturas políticas do Império Romano? A estrutura política do Império Romano era no topo da pirâmide hierárquica, estava o imperador. Depois o imperador exercia o seu poder, o seu domínio sobre governadores. Esses governadores sobre cônsules e por aí fora. Pois bem, hoje temos a mesma estrutura. Temos os bispos, que são governados por um colégio de cardeais, e os cardeais comandados pelo Papa, que está no topo da pirâmide. A estrutura hierárquica é exatamente a mesma. Outro facto interessante, o direito, chamado direito canónico da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, é, em grande parte, uma réplica do direito romano. É interessante. Eu estou apenas a dar estas indicações e estas pessoas que são mais versadas em história podem pegar nestas dicas e investigar. Pois bem, estejam à vontade, é um campo rico à investigação. Pois bem, isto é importante nós compreendermos. Vamos agora a Apocalipse, capítulo 12, e vamos ler o que é que nós encontramos aí. Apocalipse, capítulo 12, e ao começarmos a estudar, a interpretar este capítulo, nós vamos igualmente depois comparar com a história de Moisés, porque vocês irão aqui ver paralelismos muito interessantes. Apocalipse, no capítulo 12, e vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Pois bem, a pergunta, depois de nós lermos isto, é: quem é esta mulher? Bom, os católicos dizem que esta mulher é Maria. Bom, nós temos sérias reservas para acreditar nessa interpretação. E eu vou-vos mostrar porquê. Reparem, no versículo 1 diz: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Bom, isto é uma linguagem figurada. Como é que nós podemos saber? Porque nenhuma mulher se veste do sol e tem a lua debaixo dos pés. Isto é uma linguagem figurada. Se é linguagem figurada, então exige que nós interpretemos o símbolo. Ora bem, então se isto significa um símbolo, nós temos que encontrar noutras partes da Bíblia o que é que mulher significa. E eu podia-vos dar aqui, vou dar apenas alguns, não temos tempo de ver muitos textos, podia-vos mostrar que em vários pontos, quer do Novo Testamento, quer mesmo do Antigo Testamento, a mulher é símbolo da Igreja. Por exemplo, quando Paulo diz: Eis que eu vos preparei para vos apresentar como uma mulher pura, sem mácula, etc. Pois bem, a mulher representa a Igreja. Temos outra pista interessante no Antigo Testamento que mostra que esta mulher se refere à Igreja. Venham comigo a Gênesis, ao primeiro livro da Bíblia, que nós conhecemos já relativamente bem, Gênesis, capítulo 37, e vamos ver o que é que nos diz aqui nos versículos 9 e 10. Gênesis, capítulo 37, versículos 9 e 10. Fala aqui de um sonho que José teve, aliás, até de 2 sonhos, e repare o que é que nos é dito aqui. Gênesis capítulo 37 e versículo 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que, reparem, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Nós temos a menção do sol, da lua e das estrelas em Apocalipse 12, 1. Recordam-se? Eu vou ler outra vez. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Vocês dirão: bom, mas em Apocalipse 12 fala de 12 estrelas, em Gênesis só fala de 11. Pois bem, porque a 12ª estrela era quem? Era José. E José está a dizer que o sol, a lua e as estrelas se iriam inclinar diante dele. Bom, vocês dizem: mas o que é que este sonho tem a ver com Apocalipse 12? Bom, aparentemente não tem. Mas sabem como é que o pai de José interpretou o sonho do filho? Venham comigo ler o versículo a seguir, o versículo 10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse. Porquê que o pai o repreendeu?
porque ele entendeu o significado do sonho. Bom, repreendeu, como se José tivesse culpa de ter sonhado isto. Mas o pai, imediatamente, quando ouviu o filho a fazer a descrição do sonho que tinha tido, o pai imediatamente compreendeu o que é que aquilo significava. E qual foi a interpretação que o pai deu ao sonho de José, ao sonho do seu filho? Reparem. Contando a seu pai, versículo 10, e a seus irmãos, repreendeu o pai e disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? O que é que José tinha visto no sonho? Tinha visto no sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. E qual é a interpretação que o pai dá? O quê? Eu, a tua mãe e os teus irmãos vamos inclinar diante de ti? Então quem era o sol, a lua e as estrelas? O sol era o pai, a lua era a mãe e as 11 estrelas eram os irmãos. Pergunto, quem era esta família composta por este pai, que era Jacó, pela mãe de José e pelos irmãos? Era o povo de Deus da altura. Era a linhagem santa que Deus tinha naquele momento. Então, essa mesma imagem, esse conjunto sol, lua, de estrelas, aparece em Apocalipse 12. Ou seja, Apocalipse 12 pega nesta imagem que vem do Gênesis para descrever o quê? Para descrever o povo de Deus. Agora a pergunta crucial. Este povo de Deus, acham que é o povo de Deus do Antigo Testamento ou o povo de Deus do Novo Testamento? Pois bem, tem que ser do Antigo Testamento. E vocês perguntam porquê? Porque nos diz aqui que a mulher está grávida. E grávida de quem? Grávida de Jesus. Então, se ela está grávida, quer dizer que Jesus ainda não nasceu. Em que povo é que Jesus veio a nascer? No povo de Israel. E Maria, que era quem estava, a mulher literal que estava grávida de Jesus, fazia parte desse povo onde Jesus nasceu. Aliás, mais tarde, no ministério de Jesus, em João 4, nós encontramos Jesus a ter o diálogo com uma mulher samaritana e a determinada altura o que é que ele diz? A salvação vem de quem? A salvação vem dos judeus. Não quer dizer que a salvação vem do povo judeu. O que Jesus quis dizer à mulher samaritana é que a salvação vem dos judeus porque ele, que é o Salvador, veio de quem? Veio dos judeus. Então, Jesus nasceu no povo de Israel, é o que isso significa. E, aliás, nós iremos ver mais à frente, no versículo 6, podemos já ler, só para esclarecer mais este pormenor, no versículo 6 diz que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E estes 1260 dias refere-se a dias literais, a dias proféticos, ou seja, a anos literais. Eu pergunto, poderia ser Maria que poderia ir para o deserto estar 1260 anos? Não faz sentido nenhum. Portanto, esta mulher é uma mulher simbólica, ou seja, é representativa do povo de Deus. Mas quando ela está grávida, obviamente que representa o povo de Deus do Antigo Testamento. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Nós já vimos quem é este ser. E o versículo 9 vai nos confirmar. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Vocês lembram-se como é que na prática Satanás vai tentar, porque no versículo 9 diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente se chamou o diabo e Satanás. Quem é este dragão? Este dragão é a antiga serpente, chamada também o diabo e Satanás. Ora bem, o que é que o dragão então procurou fazer quando o filho desta mulher nascesse? Procurar quê? Procurar destruí-lo. Qual foi o método que ele usou para tentar destruir Jesus? Lembram-se? O que é que vem no Evangelho de Mateus, logo no início? Vamos recordar. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Mateus no capítulo 2. E a partir do versículo 13, diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para onde? Quero que notem isto. Fogem para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para quê? Para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para onde? Partiu para o Egito. E lá ficou até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos.
Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Ora bem, é aqui que eu vou estabelecer agora um paralelo entre esta história que nós estamos a ver no início de Apocalipse 12 e a história de Moisés. Moisés nasceu no Egito. E vocês sabem o que é que aconteceu no tempo em que Moisés nasceu? Pois bem, alguém, nomeadamente Faraó, emitiu um decreto para que todos os quê? Todos os meninos de uma certa idade para baixo fossem quê? Fossem mortos. Estão a ver o paralelismo? E sabem que Faraó é chamado em Ezequiel no capítulo 29 e no versículo 3 de dragão? Venham comigo ver esse texto. Ezequiel capítulo 29 e versículo 3. Ezequiel capítulo 29, muito interessante. Sabem que uma das coisas que me seduz na Bíblia é aquilo que eu chamo, para usar um termo da linguagem informática, estas hiperligações. Ou seja, há estas ligações entre estes acontecimentos e há um paralelismo perfeito, exato, o que mostra que o conflito é sempre o mesmo. Não há nada de novo. Ezequiel, então, no capítulo 29 e no versículo 3, diz assim, reparem que se as vossas Bíblias têm um título, no início do capítulo 29 diz Profecia contra o Egito. Deixem-me ler a partir do versículo 1. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, volve o rosto contra quem? Contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Para quem é que o profeta de Deus deveria voltar a face para falar contra? Contra Faraó, rei do Egito. Versículo 3. Fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito. E aqui a minha Bíblia diz, crocodilo enorme, mas as vossas versões dizem o quê? Grande dragão. Sabem que no original hebraico, ou melhor, na tradução grega da Bíblia hebraica, que é chamada Septuaginta, vem lá o termo dracon, ou seja, dragão. Então, como é que aqui Faraó é chamado neste texto de Ezequiel de dragão? Então, reparem, Moisés nasceu e Moisés nasceu para ser quem? O libertador do seu povo. O seu povo estava como lá no Egito? Estavam como escravos. Então, nasceu Moisés, que ia ser o libertador do povo. E quando esse libertador nasceu, o dragão, ou melhor, o grande dragão, Satanás, usou um dragão, Faraó, para quê? Para matar todas as crianças, para que, entre essa mortandade, o libertador pudesse ser igualmente morto. Nós vamos para a história de Jesus e vemos um dragão, o grande dragão Satanás, que usa um dragão, Herodes, para matar todas as crianças 2 anos para baixo em Belém, para que no meio dessa mortandade, o libertador que vinha para libertar o seu povo, não agora mais de uma escravidão literal, mas da escravidão espiritual, pudesse ser quê? Pudesse ser morto. Estão a ver o paralelismo? Veio Jesus nascer neste mundo para ser um libertador, tal como Moisés nasceu para ser um libertador? Sim ou não? Claro que sim. E veio para ser libertador de quê? Venham comigo a Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 e versículo 21. Mateus capítulo 1 e versículo 21. O anjo aqui está a falar com José e, falando de Maria, diz o seguinte, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E porquê é que o menino haveria de ter o nome de Jesus? Porque ele quê? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Estava o povo de Deus em escravidão? Estava. Como é que nós sabemos? Por exemplo, Jesus mais tarde no seu ministério em João 8, já lemos essa passagem, vamos lê-la novamente, João capítulo 8, falando com um grupo de judeus, disse a determinada altura, João capítulo 8, e nos versículos 31 e 32, diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E agora reparem, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estavam eles necessitados de uma libertação? Estavam eles necessitados de um libertador? Estava o povo de Israel, quando estava no Egito,
Estavam eles a necessitar de um libertador? Estavam, porque eles não conseguiam sair de lá. Eles estavam totalmente escravizados. Eles começaram a clamar a Deus, e Deus ouviu as suas súplicas e mandou um libertador. Mas quando Satanás viu que esse libertador nasceu, ele arquitetou um plano para que esse libertador fosse quê? Fosse morto. E a propósito, sabem porque que Satanás soube que o libertador estava para nascer? É muito simples. Venham comigo a Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Uma profecia que Deus deu a Abraão. Gênesis no capítulo 15 e nos versículos 13 e 14 lemos o seguinte: Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade, ou seja, a posteridade de Abraão, será peregrina em terra alheia e será reduzida a quê? À escravidão, e será afligida por quantos anos? 400 anos. Versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois de quê? Depois dos 400 anos. E depois sairão com grandes riquezas. Eu pergunto, acham que Satanás tinha conhecimento desta profecia que Deus tinha dado a Abraão? Sim ou não? Claro que tinha. E acham que ele não se preocupou nada em fazer as contas, pois não? Ele ouviu Deus revelar esta profecia especial a Abraão. E Satanás começou a fazer as contas e disse, os 400 anos estão a chegar ao fim. E se os 400 anos estão a chegar ao fim, Deus vai cumprir com a sua promessa de libertar o povo que está em escravidão. Aliás, ele sabia muito bem que o povo estava lá em escravidão, porque ele é que estava responsável por essa escravidão. E sabia que a profecia estava a cumprir-se nos seus detalhes. Ele pensou, se a profecia diz correto noutras partes, também vai dizer correto quanto ao tempo da libertação. Então vou fazer tudo para que o povo não seja libertado daqui. E vocês agora começam a compreender porque que Satanás quis matar a Moisés, ou melhor, matar as crianças todas, porque nessas crianças haveria de surgir o libertador, porque ele não queria que o povo saísse lá do Egito, porque ele sabia que estava a chegar o tempo em que essa libertação estava para ocorrer. E vocês agora compreendem porque quando chegou o momento em que Moisés, já adulto, foi com o seu irmão Arão para falar ao faraó, para deixar o povo de Israel sair, porque é que foi tão difícil sair? Porquê é que eles foram tantas vezes falar com o faraó e o faraó ficou duro de coração para não querer deixar sair? Acham que foi só pela... Enfim, o faraó acordava mal disposto naqueles dias todos em que Moisés e Arão iam lá falar com ele e, portanto, ele achava que não devia dar autorização para deixar sair. Conseguem agora compreender a história sob uma diferente perspectiva? Conseguem ver que por detrás destes elementos históricos, daquilo que aconteceu na história humana, há jogadas que se fazem no mundo invisível? E que Satanás estava ali a trabalhar junto de Faraó para não deixar o povo de Israel sair do Egito. Porquê? Porque eles sabiam que se o povo de Israel saísse do Egito, eles iriam para a terra prometida. E Satanás já sabia que era nessa terra prometida que ia nascer quem? Que ia nascer o Messias. E se o Messias nascesse, o que é que ia acontecer a ele? Levava a cacetada na cabeça. Conseguem então compreender a história à luz de Gênesis 3,15, mais uma vez? E conseguem ver que Satanás, em todos estes processos, ele está a fazer uma luta pela sua autossobrevivência? É incrível ver a história à luz deste grande conflito. Então, Satanás vai fazer tudo para que Moisés, pois bem, não sobreviva. Mas vocês repararam no facto que Moisés, a sua vida foi preservada no Egito? E que Moisés foi um tipo de Cristo, porque foi o libertador do seu povo. Um tipo, não estou a dizer que é igual, é um tipo, é um símbolo. Moisés foi um tipo de Cristo, desse Cristo que haveria de libertar o seu povo do Egito ou da escravidão, do pecado. E é interessante aqui o detalhe curioso também. A vida de Moisés foi preservada aonde? No próprio Egito. E você não preciso contar a história, vocês sabem como é que foi. Onde é que a vida de Jesus foi preservada quando Herodes quis matar? No Egito. É interessante. Bom, tudo isto é coincidências, não é? Será? Acho que agora já conseguem compreender que não é coincidência. Estão a ver aqui uma mão divina a guiar os acontecimentos na história? Isto é fantástico. Isto é maravilhoso. Então, conseguem ver então a Bíblia de uma outra forma e de ver que a Bíblia não é um amontoado de histórias que não têm nexo umas com as outras,
mas que estas histórias mostram um fio condutor perfeito e nesse fio condutor nós podemos ver uma mão divina a guiar os acontecimentos ao longo da história. Eu digo-vos uma coisa, isto para mim fascina-me totalmente. Eu quando olho para a Bíblia desta forma, eu fico de veras apaixonado por este livro. Porque este livro não é um livro qualquer. Este livro é um livro inspirado. Este livro é um livro que retraça a história do povo de Deus e da forma como Deus tem conduzido o seu povo ao longo da história. E Deus está sempre na mão de cima. E vemos este grande conflito de Satanás a querer fazer tudo para impedir os planos de Deus se cumprirem. E Deus a trabalhar para os seus planos se cumprirem. Quem é que leva sempre a melhor? Uau! É Deus que leva a melhor. Bom, vamos voltar a Apocalipse 12. Depois deste episódio em que nós vemos aqui que Satanás tenta destruir o libertador, este libertador que haveria de vir dar-lhe a ferida, eu volto a referir quando é que Satanás recebeu essa ferida mortal na cabeça? Quando Jesus, já suspenso na cruz, exclama: está consumado. Essas palavras de Jesus têm um significado profundíssimo. O que é que estava consumado? Estava consumada a obra de resgate. E aquilo que à vista humana parecia ser uma derrota para a causa de Cristo, foi na realidade a maior vitória de todos os tempos em todo o universo. Uau! E porquê que eu digo que aparentemente foi uma derrota? Bom, basta vocês verem como é que os discípulos ficaram quando viram Jesus morrer na cruz. Como é que eles ficaram contentes? Qualquer. Eles não ficaram contentes. Porquê que eles não ficaram contentes? Porque eles não estavam a ver a perspectiva espiritual. Eles estavam a ver apenas a perspectiva humana. E quando aquele homem, em que eles tinham depositado tanta confiança, finalmente vem aquele homem a padecer numa cruz, eles dizem: pronto, isto foi tudo por água abaixo. Só depois da ressurreição de Jesus é que eles então ficam contentes de ver Jesus ressuscitado e então é que eles começam a associar umas coisas às outras e a pouco se vai fazendo luz na sua mente e tudo começa a fazer sentido, as peças começam-se a juntar como num puzzle e de repente, uau! Afinal era este com quem nós andámos 3 anos e meio, que era o Messias prometido pelos profetas. E afinal a sua morte, longe de ser uma derrota, foi a maior vitória de todas. Uau! O que é que podia parar agora estes homens? Ainda mais, ele tinha morrido, sim, é verdade. E já a morte tinha sido uma vitória, mas reparem, a morte só seria uma vitória se Jesus viesse a ressuscitar, porque se Jesus continuasse morto, não seria vitória nenhuma. Então Jesus morreu, mas depois ressuscitou. É por essa razão que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos que o grande tema que os discípulos pregavam, qual era? Era o tema da ressurreição. Porque a morte e a ressurreição de Jesus são a prova de que Jesus conseguiu ser vencedor na luta contra Satanás. Conseguiu-lhe infligir aquela ferida mortal. Tal como Davi, tipologicamente falando, tinha infligido uma ferida mortal na cabeça do Golias. Mas o Golias ainda permaneceu vivo. Foi necessário ele ter ido lá puxar a espada do Golias e cortar-lhe a cabeça. Vai chegar o tempo, amigos, em que Satanás vai levar, figuradamente falando, a sua cabeça cortada, vai ser destruído. Isso vai acontecer depois do milénio, descrito em Apocalipse 20. Vamos ver isso numa das próximas palestras. A propósito, ainda de Jesus, sabem que Satanás não procurou só destruir Jesus quando ele nasceu? Nós encontramos vários episódios ao longo do seu ministério em que Satanás procurou matar a Jesus. Por exemplo, houve uma altura em que ele estava a pregar lá na sinagoga em Nazaré e ele disse umas coisas que não eram nada politicamente corretas e o povo não gostou nada disso e queria o matar. E pegaram nele e foram levar para perto de um precipício para o lançarem dali abaixo e diz que ele passou por entre a multidão. Sabe o que é que aconteceu? Anjos cobriram Jesus, eles deixaram de o ver e ele saiu. Houve uma vez que ele estava a dormir num barco no mar da Galileia, veio uma tempestade. E vocês acham que aquela tempestade veio por acaso. Não era tempo de haver tempestades. Sabem porquê? Porque aqueles pescadores do mar da Galileia sabiam muito bem quando era o tempo das tempestades. E quando era o tempo das tempestades, eles não andavam com os barcos no mar da Galileia. E os barcos andavam no lago. Quem é que trouxe aquela tempestade? Satanás queria que Jesus morresse afogado lá no mar da Galileia. Houve uma altura que quiseram apedrejar Jesus. Eu pergunto, ou vocês poderão perguntar, então, mas se Jesus morresse numa dessas ocasiões, a morte dele não tinha validade? A morte de Jesus tinha validade no momento em que ele entregasse a sua vida, não era quando Satanás atirasse.
Porque se Satanás tirasse a vida de Jesus antes de ele a querer oferecer, ele próprio voluntariamente, então aí não era uma vitória de Jesus. Aí era uma vitória para Satanás. E era o que Satanás pretendia. Mas quando chegou o momento no calendário divino de Jesus morrer, então ele aí ofereceu-se. E é por essa razão que em 1 Coríntios 5,7 o apóstolo Paulo diz que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Ele ofereceu-se como um cordeiro e sabem que Jesus morreu exatamente no tempo em que os judeus estavam a comemorar naquele ano a Páscoa? É fantástico. Venham comigo ver a João capítulo 19. João capítulo 19. Ou seja, Daniel 9, a profecia de Daniel 9, indica-nos com precisão o ano em que Jesus iria ser morto. Ou seja, iria ser no meio da 70ª semana, porque a profecia das 70 semanas está dividida, nós não vamos ter tempo de entrar em detalhe nessa profecia, mas deixem-me só fazer um apanhado. A profecia das 70 semanas, Daniel 9, 24 a 27, está dividida em 3 partes. A primeira parte tem 7 semanas, depois mais 62 semanas é a segunda parte, e a terceira parte tem 1 semana. No meio da última semana, ou seja, no meio da 70ª semana, o Messias seria tirado. Ora, desde que aquela profecia começou a contar no ano 457 a.C., como é que nós sabemos isso? Foi no ano em que saiu um decreto para Jerusalém ser reedificada. Tinham saído 2 decretos antes. O decreto de Dario, Ciro e finalmente saiu o decreto de Artaxerxes, Esdras capítulo 6. Não temos tempo de ver isso, é uma pena. Eu fico fascinado com estas profecias também. Pois bem, no meio da 70ª semana de Daniel 9, Jesus morreu. Exatamente, precisamente no ano em que estava marcado mais. Jesus não apenas morreu no ano em que estava determinado pela profecia, morreu no mês e no dia em que estava determinado. Porquê? Porque morreu no mês e no dia da Páscoa. No dia 14 do primeiro mês, que era quando os judeus comemoravam a Páscoa. Isto foi por acaso. Estão a ver Deus a controlar os acontecimentos da história. E quando Jesus nasceu, já vimos isso várias vezes, Gálatas 4:4, quando veio a plenitude do tempo, ele nasceu. Deus a controlar a história. Satanás a fazer tudo o que ele pode, o que está ao seu alcance, para impedir os planos de Deus de se cumprirem. E Deus, digamos, eu diria, com a sua calma, com a sua paciência, a fazer com que os seus planos se cumpram ponto por ponto. A propósito de planos, deixem-me ler uma citação de Ellen White, que vem no livro de Já Todas as Nações, na página 23, diz o seguinte: mas, escutem bem, como as estrelas no vasto circuito da sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem demora. Uau! Eu gosto desta frase. Eu volto a repetir. Mas como as estrelas no vasto circuito da sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem demora. Jesus, quando veio a este mundo pela primeira vez, nem veio adiantado, nem veio atrasado. Veio na plenitude do tempo. Quando ele morreu, nem morreu no tempo adiantado, nem no tempo atrasado. Foi naquele tempo. Aí ele ofereceu a sua vida. E vocês acham que quando ele vier a segunda vez, ele vai vir atrasado? Eu não acredito. Aliás, como é que nós podemos falar do atraso de Jesus se não sabemos o dia e a hora? Se nós soubéssemos o dia e a hora, é que podíamos dizer, bom, ele está atrasado. Reparem, se eu marcasse um encontro convosco e dissesse, olha, amanhã eu tenho um encontro convosco às 10 horas da manhã. Ok? Vocês sabiam, era para amanhã, dia 22 de março, às 10 da manhã temos um encontro. Se eu chegasse com meia hora de atraso, vocês podiam, pastor, você veio atrasado. Porquê? Porque havia um dia e uma hora definida. O Senhor não nos indicou quando é o dia e a hora, como é que nós podemos dizer que ele está atrasado? Tem sentido? Ora bem, vamos voltar a Apocalipse 12, nestes minutos que ainda temos, para ver o resto desse capítulo profético. Ora bem, depois de Jesus ter subido ao céu, é o que nos diz o versículo 6, aliás, o 5, vamos ler o 5, diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Depois de Jesus ascender aos céus, ele foi levado para onde? Para o trono.
Aliás, o livro do Apocalipse, nos capítulos 4 e 5, fala da entronização de Jesus após a sua subida aos céus. E quando ele foi entronizado, escutem bem isto, quando ele foi entronizado, ele enviou então o seu Espírito, o Espírito Santo, para poder ser o seu representante nesta terra. E esse Espírito Santo veio quando? Esse Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Sabem que a festa do Pentecostes era uma festa... Pentecostes tem um prefixo que quer dizer penta, que depois tem ali mais um outro que quer dizer 50, ou seja, penta só por si é 5. Depois tem mais um outro prefixo, agora não me lembro, quer dizer 50. A festa de Pentecostes era uma festa que era realizada 50 dias após a festa da Páscoa. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 3, diz que Jesus, depois da sua ressurreição, esteve 40 dias entre nós. Bom, ele morreu e ressuscitou à volta ali do tempo da Páscoa. Se esteve ainda mais 40 dias após a sua ressurreição entre nós, quantos dias faltava para o Pentecostes? Faltava 10. Ou seja, depois de Jesus ascender aos céus, 10 dias depois veio o Pentecostes, a festa do Pentecostes, e nessa festa do Pentecostes veio o derramamento do Espírito Santo mencionado em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 1 fala da ascensão de Cristo, Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento, o apóstolo Pedro vai dizer em Jerusalém, isto é o cumprimento daquilo que está dito. E refere-se indiretamente à entronização de Cristo. Cristo é entronizado e o Espírito Santo é derramado. Bom, diz então aqui que ele foi para o seu trono, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Eu pergunto, porquê é que acham que a mulher fugiu para o deserto? Quem é que ia atrás dela? Satanás ia atrás dela. E porquê? Já que ele tinha perdido a batalha contra a semente da mulher, ele agora lança-se contra quem? Lança-se contra a mulher. E vai lançar, e venham ver agora o que diz o versículo 13 em diante, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra. A propósito, já não temos muito tempo, mas muito rapidamente. Sabem que em João capítulo 12, no versículo 31, Jesus diz, agora vem o príncipe deste mundo, será expulso o príncipe deste mundo. Repararam em que tempo está o verbo? Venham ver comigo rapidamente. João capítulo 12, e versículo 31. João capítulo 12 e versículo 31. Aqui Jesus está a dizer, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Em que tempo está este verbo? Será. Futuro, exatamente. Porquê que está no futuro? Porque ainda não tinha chegado o momento em que Jesus tinha morrido. Aqui Jesus ainda está a falar antes da sua morte. Então ele diz, virá o momento, ou chegou o momento de ser julgado o mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Venham comigo agora a Apocalipse 12 novamente, e versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, veio, passado, pretérito, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi que foi expulso. Lá Jesus, antes da sua morte, disse, será expulso. Aqui, esta visão foi dada a João, já depois de Jesus ter ascendido aos céus, e diz, foi expulso. Antes da morte diz, será expulso. Depois da morte diz, foi expulso. O acontecimento que determinou a expulsão de Satanás foi a morte de Jesus na cruz. E aqui temos outra indicação. E agora reparem, no versículo 13, que era onde nós estávamos, diz, quando, pois, o dragão se viu atirado, passado já, para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Estão a ver aqui quem é que está a perseguir a mulher? Conforme vimos há bocadinho, no versículo 6 só diz que a mulher fugiu para o deserto. Se fugiu é porque alguém estava a perseguir. Aqui o versículo 13 diz quem estava a perseguir, o dragão. Não podia deixar de ser. Quem é que anda sempre a fazer mal? Versículo 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Esta é uma expressão que vem em Êxodo 19:4, que fala da experiência do povo de Israel quando saiu do Egito. Diz que saiu do Egito como se fosse com duas asas de águia, ou seja, para simbolizar uma libertação. Então aqui, portanto, reparem, Deus libertou o povo de Israel do Egito e agora liberta aqui quem? Liberta a mulher das garras de Satanás novamente, das garras do dragão. E no Egito foi também das garras do dragão, que era Faraó. Interessante. Para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quanto é este tempo, tempos e metade de um tempo? Bom, não temos que adivinhar, porque comparando isto com o versículo 6, nós temos o mesmo tempo, e no versículo 6 é dito claramente que são 1260 dias.
E sabem como é que estes dois tempos proféticos se harmonizam? Um tempo quer dizer um ano, 2 tempos, 2 anos, meio tempo, meio ano, 1 mais 2 mais meio dá 3,5. 3 anos e meio dá quantos meses? Dá 42 meses. E 42 meses dá quantos dias? O mês no calendário, todos os meses no calendário judaico tinham 30 dias, 42 vezes 30 dá 1260. E eles, para compensar, portanto, os dias que nós hoje temos no nosso calendário, de tempos a tempos, eles tinham um 13º mês para compensar esses dias. Não era o 13º mês de salário, era o 13º mês civil. Pois bem, agora reparem, versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. E agora reparem, versículo 16. Quem vem em socorro da mulher? Depois de o dragão arrojar água como um rio para destruir a mulher, para ver se a mulher fica afogada. Isto é linguagem simbólica, atenção. Quem é que vem em socorro da mulher? Leiam bem comigo o versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher. Quem é que socorreu a mulher? A terra. Que terra é esta? Isto vai ser muito importante para a palestra que iremos ver depois da manhã. Fixem isto. A terra socorreu a mulher. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Eu pergunto, quando é que acham, em que tempo é que a terra ajudou a mulher? Só pode ter sido quando aquele período profético chegou ao fim, porque durante esse período profético o dragão estava a perseguir a mulher. Agora, quando esse tempo chegou ao fim, ou melhor, esse tempo vai chegar ao fim porque a terra vai ajudar. Então a terra ajudou, socorreu a mulher e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Pergunto, acabou aqui o conflito? Não acabou. Porquê? Porque ainda há um versículo 17 que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E sabem que este versículo 17 tem os 4 elementos que tem Gênesis 3,15? Há aqui uma mulher? Há. Há aqui inimizade? Há. Há aqui o dragão mencionado? Há. Há aqui uma descendência, uma semente? Há. Ou seja, Apocalipse 12,17 é Gênesis 3,15, muitos milhares de anos depois. E nós vamos encontrar coisas fabulosas ao longo deste seminário ainda, ao descobrirmos todos estes elementos proféticos que ainda estão para estudarmos mais a fundo. Que Deus nos ajude. Vamos terminar por aqui hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez a Tua Palavra abriu-se à nossa compreensão, Senhor, e nós te queremos agradecer por isso. Obrigado porque o Teu Espírito nos veio ajudar a descobrir estas hiperligações na Tua Palavra, estes paralelismos magníficos que mostram, Senhor, que este livro não é um livro qualquer. Este livro tem uma harmonia perfeita no seu tema, nos seus temas. Este livro mostra, Senhor, como Tu conduziste o Teu povo ao longo de séculos e séculos de história. E isso nos ajuda a ganharmos alento, a termos coragem, sabendo que o mesmo Deus que guiou o seu povo no passado é o mesmo Deus que hoje certamente guia o seu povo no presente. Ó Senhor, a Tua Palavra diz que eu, Senhor, não mudo. A Tua Palavra diz que Tu és Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso, Senhor, ao vermos como Tu guiaste de forma tão maravilhosa o Teu povo no passado, como Tu, no tempo exato, no ano exato, Tu fizeste com que o Teu Filho nascesse neste mundo, no ano exato, no mês exato, no dia exato, Tu permitiste que Ele entregasse a sua vida em resgate por nós. Ó Senhor, que razões nós temos para duvidar de que Tu estás no controle de todos os acontecimentos da história? Ó Senhor, tendo essa certeza de que Tu estás ao controle de todas as coisas, nós queremos, com uma fé renovada em Ti, colocar igualmente a nossa vida ao Teu controle. Ó Senhor, dirige, pois, a nossa vida, porque só Tu tens o poder de o fazer e de uma forma sábia, plenamente sábia. Nas Tuas mãos nos entregamos, Senhor. E agora despede-nos deste local e desta hora de meditação com a Tua bênção e a Tua paz nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.